Hoje eu quero falar com vocês mais uma vez num vídeo onde é mais uma conversa, assim, um monte de artigo, um monte de referência, né? Sobre o chamado food noise, que é aquela preocupação excessiva com comida. É um conceito muito recente, né? Vocês não vão ver discussões ali em grandes guidelines falando sobre isso, mas a gente sabe o que ocorre, que tem pessoas que têm sempre uma grande preocupação com sentir fome, com estar ali entediado e ficar pensando no que comer, com a perda de peso e a preocupação dos efeitos ali hedônicos, né, de prazer da comida. Isso acontece muito, tá? Esse é o famoso food noise. Nós temos já estudos com os análogos de LP1, como semaglutida, tirzepatida, né, que é análogo de GIP também, onde há uma diminuição desse ruído alimentar, dessa preocupação com a comida o tempo inteiro. E isso tem plausibilidade biológica, tá? Justamente porque há um efeito meio que de stop no sistema de recompensa, principalmente também pela diminuição da fome, mas também por outras vias, além da própria diminuição da fome, diminuir aquele tônus dopaminérgico no sentido de busca de comida, tá? Então isso tem uma base fisiológica e que já foi testada em estudos tanto em animais quanto em estudos com humanos, ok? Então isso é bom, né? Retirar esse food noise, essa preocupação com a comida. Na verdade, tudo na vida, né, ou quase tudo, vai ter ônus e bônus. Por exemplo, muitas pessoas usam a medicação sem necessidade por se autodiagnosticarem, sendo que isso nem é um diagnóstico fechado, né, com food noise. Ah, me preocupo muito com a comida, vou usar a medicação, né? Ahn, e a gente não pode fazer isso, tá? Porque se é uma pessoa que não tem obesidade, não tem sobrepeso, com doenças crônicas, ela pode ter uma inapetência muito grande, levando à desnutrição, energético-proteica, deficiência de micronutrientes. E mais do que isso, ela não está aprendendo a entender as fontes dessa preocupação com a comida. Da onde que vem, como que ela foi condicionada a isso, onde que ela aprendeu a isso, o que ela poderia fazer quanto a isso com ferramentas comportamentais, como seria ali as estratégias de tolerância até mesmo à fome, que a gente tem estratégia de tolerância à fome, né? Uma delas é a escala ali de fome que você coloca de 0 a 10, você escreve o horário, você escreve o que está pensando e você tolera isso de uma maneira saudável, obviamente, né? A ideia não é tolerar até que a pessoa desmaie de fome. E depois disso você volta a preencher depois de um tempo, mostrando que você consegue tolerar a fome, assim como você consegue tolerar diversas outras vontades, sede, vontade no banheiro, enfim, tá? Então, na hora que o medicamento entra nessas questões, sem que haja um treinamento de ferramentas comportamentais, aí sim ele virou muleta, tá? E muitas vezes uma muleta que vai, até usando a própria analogia, te fazer andar para trás. Que você está colocando ainda mais nas costas da medicação, às vezes gerando uma inapetência desnecessária, fazendo então com que você não se julgue competente, se julgue capaz, se julgue com ferramentas suficientes para lidar com isso sem o medicamento, tá? Outras questões importantes do food noise, elas envolvem transtornos alimentares como compulsão. Já temos estudos testando, são resultados interessantes, tá? Então, isso pode ser muito útil em pacientes que apresentam, por exemplo, obesidade, um pré-diabetes, um diabetes tipo 2 e tem episódio de compulsão alimentar. Até porque muitas vezes esse paciente, ele pode ter outros transtornos psiquiátricos, alterações cardiovasculares, que impedem ele de usar outras medicações com aprovação para compulsão alimentar, tá? Com a própria Venvance, né? Então, a deslexanfetamina, tá? Então, isso também é uma ferramenta importante, tá? Mas, assim como
o paciente com obesidade está usando as medicações e se ele parar a medicação tem chance de reganhar o peso, o paciente que também está usando para food noise, e ambas as situações elas provavelmente vão coexistir, né? Ele tirando a medicação tem chance de aumentar mais a preocupação com comida? Sim, né? Então, são ambas situações que elas vão se converger para a mesma ideia. A ideia é que precisamos de ferramentas para, na hora que você diminui a medicação, na hora que você retirar, na hora que você pensar num uso intermitente, por exemplo, né? Enfim, cada caso é um caso, a pessoa vai ter que ter ferramenta para lidar com isso, tá? Então, você simplesmente jogar nas costas da medicação que, ela tira o food noise e me ajudou muito, pode ser um problema. Eu atendo muitos pacientes que hoje eles têm preocupação com a retirada da medicação. Porque está difícil de bancar, porque eles não querem mais usar, já estão cansados, começam a ter um aspecto mais flácido. A gente tem que falar também de diminuir o consumo, o uso da medicação, a dose, aumentar calorias, focar em performance no treino. E aí gera essa preocupação, mas eu vou ficar muito preocupado com comida, né? É a preocupação com a preocupação. Olha que interessante. E a ideia é que durante o tratamento, quando tem sentido isso, obviamente, né? Não estou falando que todo mundo que tem preocupação com comida tenha que usar semaglutida ou tirzepatida, né? A ideia é que durante o uso da medicação, a gente já lide com isso. Assim como a gente lida com a questão de evitar reganho de peso. Como que a gente faz isso, né? Basicamente, a gente ensina sobre densidade nutricional, sobre consumo de fibras, sobre tolerar a fome, o que eu já falei aqui, o que pode ser importante, sobre aumentar o gasto calórico, não só com exercício, mas atividades do dia a dia, tá? E na hora da preocupação com comida também, da onde que vem essa preocupação, o que que ela significa, o que que poderia acontecer se você não comesse ou se você ficasse o tempo inteiro pensando em comida, se você cedesse essa preocupação, qual seria a consequência, o que que é ceder, né? Que às vezes a pessoa acha que saiu um pouquinho, não, furei totalmente a dieta. Então a gente vai tendo um papel mais pedagógico nesse ponto, tá? Resumidamente, o tratamento com os análogos de GIP, GLP-1, são para obesidade, mas também são focados em comportamento alimentar. E isso você tem que fazer desde a primeira consulta, tá? Justamente para que, quando o paciente vai cessar ou diminuir o uso, ele tenha ferramentas comportamentais, e ferramenta comportamental não é só você escrever uma lista, fazer cartão de enfrentamento, enfim, ou lista de fome, mas embora sejam importantes, né? Mas ferramenta comportamental também envolve a cognição. A ideia é de você olhar aquilo também com uma avaliação mais precisa da situação, sabendo como que você pode reagir, como que quais são os gatilhos, quais são as consequências e como que você pode lidar com esses gatilhos e com as consequências, tá? Então isso é muito importante, ok? Ah, eu vou encerrando por aqui. Se ficar alguma dúvida, se vocês quiserem que eu fale mais desse assunto, ou até de ferramentas comportamentais, sinalizem para mim aí nos comentários, beleza? Valeu!